Olá, turma! Para concluirmos as nossas discussões teóricas na nossa disciplina de crítica literária, nós iremos concluir falando um pouco sobre literatura de autoria de minorias étnicas e sexuais. Miscigenados, excluídos, marginalizados, confundidos. Ao longo desses 500 anos de existência do Brasil, que representação os índios, negros e homossexuais sustentam no contexto do que somos no universo da literatura brasileira? O texto já inicia com esse questionamento, e é um questionamento extremamente importante se formos pensar no Brasil colônia, se formos pensar em todo o processo de colonização dos povos brasileiros, em que, em meio a esse processo de colonização, existia o colonizador, né, detentor do poder, e o colonizado. E o que é que esse colonizado representava, né? Era um ser excluído, marginalizado, confundido. Então, o que a nossa literatura nos apresenta hoje em relação a esses sujeitos colonizados é exatamente um reflexo do que vem sendo desde 1500, no que diz respeito a esses povos. Porque ainda hoje evitamos agregar textos produzidos por esses grupos ao conjunto dos nossos bens simbólicos. Por que que a literatura escrita por negros é considerada como uma literatura menor? A literatura escrita por indígenas, por homossexuais? Por que que existe toda essa inferiorização em relação a essas produções literárias? Nós já estudamos em aulas anteriores, né, a questão do cânone, ou seja, desde o início, quando falamos em literatura universal, o que que o cânone estabelecia para ser considerado uma grande obra. Então, há toda essa questão relacionada ao cânone, como também há uma relação com o processo de colonização do Brasil, né? Sujeitos e sujeitas que desde o princípio foram considerados como inferiores, o que é produzido por eles muitas vezes também é considerado como inferior. Às vezes a pessoa nem para ler, já diz logo, não presta, não é isso? Historicamente, o negro e o índio estão inseridos no contexto cultural, científico e religioso no Brasil, desde a formação do Brasil colônia. Porém, há sempre uma sensação de estranheza diante desses grupos. Nós sabemos que, desde o Brasil colônia, o índio negro está inserido nesse contexto cultural do Brasil, não é isso? Científico, religioso. Porém, existe uma exclusão em relação a esses povos. Nós também não podemos negar, né, essa exclusão escancarada que existe. Uma questão interessante de observarmos é sobre a questão do encontro das culturas, né, da europeia e da indígena. Uma das línguas faladas no Brasil pelos indígenas era a tupi. E o que que acontece? Os missionários religiosos e linguistas, quando eles vieram ao Brasil, o objetivo não era aprender a língua do outro, né, para estabelecer uma comunicação. O indígena surgiu como esse ser que precisava se adequar aos moldes da colônia. Os indígenas, os negros, eram pessoas que, mesmo falando seus idiomas, eles precisavam se adequar aos moldes da colônia, precisavam aprender a língua portuguesa, precisavam ser catequizados. Então, o missionário ele não via esse indígena como um emissor de mensagem, mas como destinatário. É aquela questão mesmo de que o subalterno não podia falar, não tinha voz e nem vez, não é? Era sempre o outro que dizia o que é que deveria ser feito em relação a ele. E o que nós podemos observar é que no século XX a posição do índio brasileiro não mudou muito em relação aos séculos passados. O índio ele permanece subjugado, limitado às reservas, levando, na sua maioria das vezes, a tornar-se dependente da cultura branca. Então, até no século XXI, né, ainda o indígena se apresenta muito das vezes dessa forma. Por mais que ele tenha a sua cultura, sua religião, sua literatura, mas ele ainda é considerado esse ser subjugado. E a literatura afro-brasileira, né, que também se enquadra nessa discussão sobre essa literatura marginalizada dentro do cânone literário. São textos produzidos por negros que tratam de questões relacionadas à ancestralidade, né, a críticas a determinados comportamentos racistas de uma sociedade
brancocêntrica, né? Então, é uma literatura, e como é colocado também por Zilabert, disposta a romper com um contrato de fala vigente, a buscar uma dicção nova dentro do contexto literário. Por que estava buscando uma dicção nova e essa literatura busca romper com o contrato vigente? Porque o contrato vigente colocava os negros como personagens das obras, por exemplo, mas sempre dentro de uma estereotipia, colocados como seres inferiores ao branco. Ou muitas vezes até esse negro nem aparecia no texto literário. José de Alencar, por exemplo, ele produziu a obra Iracema. Nessa obra, ele fala sobre a questão do processo de miscigenação do povo brasileiro, porém ele disse que esses povos, os brasileiros, né, surgiram a partir do branco e do índio. Ele nega a presença dos negros, né, nesse processo de miscigenação. Então, assim, existe uma literatura vigente que apresenta os sujeitos negros de uma determinada forma ou nega a sua presença, né, dentro da cultura, da história da sociedade brasileira, e existe uma literatura produzida por sujeitos negros para romper com essa discussão existente. A representação do negro na literatura, desde o início, foi apagada. É como se os negros, forçados a cruzar os mares como escravos, tivessem deixado na costa africana todos os seus sistemas, formas, elementos e práticas culturais religiosas. Então, esses sujeitos, como eu já falei anteriormente, né, em relação à obra Iracema, foram sujeitos que foram apagados desses textos literários. E quando eles apareciam, era sempre nessa condição de inferioridade em relação aos sujeitos brancos. A literatura afro-brasileira, né, no contexto de discriminação racial, muitos dos negros que tiveram acesso ao código literário também não quiseram ser ligados à questão da escravidão, geralmente impregnada pela ideologia do primitivismo. O que acontece em relação a esses sujeitos? Muitas vezes eles não estavam ligados a essa questão, até porque quando eles eram considerados grandes autores, tentavam apagar esses rastros, sabe? Por exemplo, em relação a Machado de Assis, que é considerado um autor canônico, o que pode ser observado é que tentam embranquecer Machado de Assis a qualquer custo, assim como afirmar que ele não tratou dessas questões raciais. Ele não denunciou a escravização em suas obras. E quando a gente vai ler a obra O Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, nessa obra a gente observa que Machado de Assis estava denunciando nessas questões relacionadas à escravização. Então, existia muito isso, sabe? Alguns escritores eram apagados dessa historiografia literária e outros surgiam por conta de obras que não estavam relacionadas à temática negra, mas quando eles produziam sobre essa temática, eles ou eram silenciados ou eram embranquecidos, né, por teóricos, estudiosos que faziam parte dessa historiografia. Em relação à mulher negra, nós já estudamos um pouco sobre a literatura de autoria feminina e observamos que a mulher ela demorou a surgir nesse contexto literário, né? E quando falamos de mulher negra, estamos falando de uma dupla marginalização, o fato delas serem mulheres e de serem negras. Então, quando nós falamos dessas sujeitas, Maria Firmina dos Reis, ela iniciou nessas discussões com a obra Úrsula, em 1859, e posteriormente o que vem dando visibilidade à escrita, à produção literária de mulheres negras é o grupo Quilombo Hoje, que criou uma série chamada de Cadernos Negros. Através dos Cadernos Negros, mulheres como Miriam Alves, Sônia Fátima, Lia Vieira, Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, elas começaram a ter visibilidade no meio literário. Então, quando nós falamos em sujeitas negras escrevendo, produzindo literatura, é importantíssimo citarmos a importância dos cadernos negros para essas produções. Okay? E a literatura homoerótica? Como na literatura indígena e na literatura afro-brasileira, a literatura da homotextualidade ainda está em processo de construção e autodefinição no campo de legitimidade institucional. Então, é uma outra literatura que também está à margem, não é isso? É uma literatura que está buscando se legitimar
diante da sociedade, porque nós sabemos que, como é citado aqui, que nesse mapeamento histórico-literário nós não podemos deixar de considerar que temos um pano de fundo a existência de uma divisão do ser humano em classes essenciais quanto à natureza de sua sexualidade. E quando nós falamos nessa natureza de sexualidade, né, a heterossexualidade ainda é considerada como a detentora do poder, a que prevalece, ou seja, essa produção literária escrita por homossexuais, por lésbicas, ainda se encontra às margens, buscando se legitimar, buscando se institucionalizar. Só que não é fácil, né? Nós sabemos que existe a violência epistêmica, existe, de uma certa forma, uma rejeição, às vezes dentro da própria academia, em aceitar essas pesquisas, em aceitar essas produções literárias como construção de conhecimento. Torna-se relevante discutir que a normalização da heterossexualidade no Brasil, transvestida de uma aparente flexibilidade e aceitabilidade sexual, é responsável pelos processos de exclusão em relações de poder derivados nesses processos que limitam a marginalização, a discussão sobre a identidade homoerótica. Então, querendo ou não, existe, né, essa exclusão, essa relação de poder em relação às produções literárias de identidade homoerótica. E para finalizarmos, né, à guisa de conclusão, podemos afirmar que a problemática da literatura de autoria de minorias étnicas e sexuais confundem-se com as problemáticas político-social desses grupos. É inegável que índios, negros e homossexuais são marginalizados em nossa sociedade. Então, o que reflete nessa produção literária desses sujeitos, dessas sujeitas, está relacionado exatamente com a sociedade na qual nós vivemos. É uma sociedade que marginaliza esses povos. Então, a literatura ela não faz diferente, né? A literatura, como é uma arte que dialoga com a sociedade, é um reflexo também do que essa sociedade diz, apresenta em relação a esses povos. Seu conjunto de características causa estranheza nos meios letrados por ser visto como constituinte do outro, aquele que não sou eu, com quem não me identifico. Então, existe também essa discussão, né? É uma discussão que muitas vezes é apresentada como aquela que causa estranheza no outro. Se são questionamentos, são textos literários que não dizem respeito a mim, mas sim ao discurso do outro, às opressões vivenciadas pelo outro, então não necessariamente eu preciso me identificar, eu preciso discutir ou ler aquilo, né? Ainda existe essa concepção. Quando muito, esse conjunto pode ser analisado como objeto de estudos, levando à sua folclorização ou mitificação, como forma de isolar elementos para uma melhor compreensão e, consequentemente, dominação. Então, o que acontece muitas vezes quando esses estudos são realizados dentro da academia é folclorizar, né, mistificar muitas coisas, estereotipar muitas delas, e aí, às vezes, ao invés de contribuir, né, acaba atrapalhando toda essa militância desses povos. Essa foi a referência utilizada. Um abraço virtual a todos e todas.